Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast, você pode nos acompanhar também nas plataformas. O tema das próximas semanas dispensa maiores apresentações, já que é o assunto que todo mundo está preocupado nesse momento aqui no Brasil, ainda mais em ano eleitoral, emprego. Mais do que isso, vamos falar sobre os chamados empregos verdes, que nos Estados Unidos foram objeto de um plano trilionário de resgate do presidente Biden. Mas qual a importância disso aqui no Brasil? Por que é tão importante pensar nos empregos verdes como estratégia de reconstrução pós-pandemia e em um cenário de crise climática e socioambiental generalizada? Essas são algumas perguntas que vão nos nortear nesse debate de hoje, para o qual vou receber a Camila Rodrigues, engenheira florestal, mestre em ecologia interdisciplinar pela Universidade da Flórida. Ela coordena o projeto Redes Socioprodutivas do Instituto Centro da Vida. A Camila Grankov, doutora em Economia da Mudança Climática pela Universidade East Anglia, do Reino Unido, oficial de Assuntos Econômicos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. E o Beto Bina, responsável pela gestão das cadeias produtivas da marca Vertshoes e cofundador da startup Farm, consultoria de cadeias produtivas especializada em sistemas agroflorestais. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no Capital Natural. Camila Grankov, eu começo te perguntando o que é emprego verde. Para a gente já começar colocando essa conversa aqui, na sequência eu quero ouvir os nossos outros convidados. Perfeito, satisfação, agradeço pelo convite. Emprego verde é uma discussão que já vem há algum tempo, né? Ela tem pelo menos aí 20 anos de debate. E a principal definição que é utilizada é a definição da OIT, a Organização Mundial do Trabalho, que define o emprego verde como aqueles empregos que contribuem para a redução de emissões de gases de efeito estufa, né? E é importante também trazer um debate complementar que tem sido colocado também em pauta, né, nessa discussão, que é a questão do trabalho decente, né? Que também é definido pela OIT como aquele que é adequadamente remunerado, que pode ser exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, e aquele que é capaz de assegurar uma vida digna. Então é importante a gente, quando se fala de empregos verdes, falar não apenas dos postos de trabalho em si, né, mas da qualidade desses empregos. Beto, seja bem-vindo. Me dá alguns exemplos, por favor, de empregos verdes aqui no Brasil. Obrigado pelo convite, Paulo, super feliz de estar aqui. Eu, obviamente, consigo claramente falar do meu emprego, que eu considero ele um emprego verde. Eu trabalho na Vertshoes, que a gente basicamente trabalha com cadeias produtivas com impacto socioambiental, ou cadeias produtivas responsáveis. A gente trabalha muito com a agricultura familiar e com materiais que estejam ligados à regeneração, aos sistemas agroflorestais. Mas eu acho que a provocação, já começando aqui o programa, fica em que talvez todos os empregos estão tentando migrar para ser um pouco mais verdes, né? Através da Farm, da consultoria, a gente trabalha muito com grandes marcas que atendem diversos setores, que vai desde o têxtil, a alimentação, e agora está surgindo muito esses profissionais de sustentabilidade, que já vinha os profissionais, talvez começando na década de 90, de Corporate Social Responsibility, depois veio sustentabilidade, agora isso está, de alguma forma, se remodelando para ter profissionais de sustentabilidade em cada uma das áreas, para que essas grandes empresas consigam migrar e tentar entender um pouco mais como eles conseguem reduzir o impacto deles, né? Então, de alguma forma ou de outra, todos os empregos estão tentando se tornar verdes. Camila Rodrigues agora, outra Camila. Me fala um pouco da sua relação com esse tema, empregos verdes. Legal, agradeço o convite por participar dessa discussão tão relevante. Eu trabalho no Instituto Centro de Vida, é uma organização não governamental, a gente atua há 30 anos no estado de Mato Grosso, e a gente tem essa missão de construir com os diversos setores da sociedade no estado soluções para mudança no uso da terra e uso mais sustentável dos recursos naturais. Então, assim, pegando um pouco o gancho no que o Beto trouxe, né, a gente tem um programa que atua especialmente com a agricultura familiar, que é o Programa de Negócios Sociais. A agricultura familiar compõe a maior parte aí das propriedades
no mundo rural e também a manutenção dos empregos no campo. E a gente tem buscado construir com esse setor tanto mudanças na produção, conhecimento técnico na produção ligada à agroecologia, à produção agroflorestal, mas também olhando o sistema alimentar de uma forma mais ampla e buscando uma inserção mais empoderada dessas famílias nos sistemas alimentares locais. Nós vamos ouvir agora a Laura Barcelos Antoniazzi, sócia e pesquisadora sênior da Agroícone. Eu trabalho com agricultura e economia e política agrícola e ambiental, e é um setor que tem um histórico, né, de pujança no Brasil, especialmente nas últimas décadas cresceu muito, né, e hoje tem uma importância bem significativa na economia brasileira. E nesse novo cenário, né, de bioeconomia, nesse cenário que favorece produções renováveis, a agropecuária então tem ainda mais espaço para crescer. Provavelmente cada vez mais, né, o que se espera, a tendência é que produtos de origem renovável, né, então feitos de plantas, de animais, de fungos, né, de produtos feitos de biodiversidade de maneira renovável, tenham mais e mais inserção, né? Isso é importante por diversos motivos, especialmente pela questão de mudança do clima, né? Mas outros problemas ambientais também. Então aí nesse cenário de bioeconomia, no cenário de economia verde, a agropecuária tem muito potencial. E com isso, né, com o crescimento do setor agropecuário, os empregos na área também estão, a perspectiva de aumento de emprego e empregos com essa característica, né, de emprego verde, né, empregos mais qualificados que requerem uma mão de obra qualificada, treinada para fazer atividades que requerem um conhecimento específico. E então isso é uma tendência bastante forte no setor. É um desafio também, né, treinar essa mão de obra e também captar essa mão de obra principalmente porque também várias dos centros de produção agropecuário estão distantes, né, dos grandes centros urbanos. Então é um desafio atrair essa mão de obra. É um fenômeno que acontece no mundo inteiro, né, do envelhecimento e esvaziamento do mundo rural. Isso também acontece no Brasil. Então é um desafio bastante grande atrair essa mão de obra nesses locais de dinamismo do setor agropecuário e também, né, treinar, como eu falei. Existem alguns exemplos interessantes disso no setor, né, o setor de cana-de-açúcar, o setor sucroenergético aqui no Centro-Sul passou por esse processo na última década. A colheita era feita de maneira manual. Trabalhadores então, né, cortavam a cana e foi feita uma extinção, né, gradual, um plano de fim da colheita manual para a colheita mecanizada, e com isso os trabalhadores que trabalhavam na colheita de cana foram treinados, capacitados para parte desses trabalhadores serem realocados para novos trabalhos no setor de cana, então dirigindo os tratores, na mecânica, em tudo que envolvia colheita mecanizada ou outros trabalhos específicos, mais especializados, né, nas próprias usinas, como também em outros serviços associados próximos das áreas de atuação das usinas. Então esse trabalho de capacitação foi feito pelo setor privado, né, pela organização das usinas, junto com ONGs, junto com o governo. Foi um exemplo recente feito de maneira organizada pelo setor sucroenergético. Legal. Eu queria falar um pouco sobre bioeconomia com vocês. Até, Camila Rodrigues, quando nós fizemos o convite, a produção aqui do Capital Natural, houve informação de que vocês não atuavam com bioeconomia. Eu queria entender melhor isso, e aí depois eu queria te ouvir sobre bioeconomia propriamente dita, por favor. Tá. Na verdade, acho que tem toda essa discussão, essa narrativa em torno do conceito. Não é um conceito que a gente traz nas nossas
abordagem, nem com as famílias agricultoras, né, nem com os setores. Mas se tratando de bioeconomia como esse sentido literal, da economia da vida, a gente tratar isso como um valor ético e não somente como um setor econômico, a gente tem muita relação no sentido de discutir desenvolvimento em prol da manutenção da vida, do bem-estar das pessoas que estão ligadas às diferentes cadeias de valor que a gente trabalha. Passa a bola para outra Camila, então, para ouvir você, Camila, sobre bioeconomia, o que você pensa disso e qual a sua relação com o tema? Joia. Bom, eu queria trazer para vocês, né, uma abordagem que a gente vem trabalhando na CEPAL, chamada o Grande Impulso, o Big Push para a Sustentabilidade, muito na linha do que a gente tem visto por aí do Green New Deal, da recuperação verde, né, tem várias propostas sendo colocadas. Nós temos essa abordagem, né, do grande impulso, o Big Push para a sustentabilidade. Em termos simples, o que a gente coloca é que é necessário, especialmente nesse momento de pandemia, uma recuperação transformadora, né? Nós não podemos ter uma retomada do modelo de desenvolvimento anterior, que era um modelo excludente, concentrador de renda, que degrada o meio ambiente, né? Tem uma insustentabilidade ambiental e também uma insustentabilidade econômica, né? Se a gente olha para os dados da economia brasileira e também dos outros países da América Latina e do Caribe, a gente vê que mesmo antes da pandemia, o Brasil e a região vinham numa trajetória de baixíssimo dinamismo econômico. Então a gente coloca essa discussão no sentido de uma recuperação que seja transformadora, e a direção dessa transformação que a gente propõe é a da igualdade e da sustentabilidade. Então, o grande impulso, ele é, na verdade, em termos muito resumidos, né, uma abordagem que defende a coordenação de políticas para que seja possível mobilizar investimentos transformadores. A gente tem buscado trabalhar tanto do ponto de vista analítico, né, desenvolvendo esse conceito, os elementos da análise, e também do ponto de vista prático, né, com projetos aplicados e estudos de caso. E o que a gente vem identificando, Pablo, é que a bioeconomia é um setor estratégico para esse grande impulso da sustentabilidade, na linha do que a Camila Rodrigues vinha colocando, né, entendendo a bioeconomia como um valor ético, como, para dar alguns exemplos, né, as soluções baseadas na natureza, o uso sustentável das florestas, o extrativismo, o uso mais high-tech dos recursos naturais, digamos assim, né, agregação de valor, os cosméticos, a indústria farmacêutica. Então, essas formas de interação com a natureza que permitam gerar renda com a floresta em pé, com a manutenção da biodiversidade, das formas tradicionais de vida, são setores estratégicos para o grande impulso, porque justamente ela permite, os investimentos nessa área permitem não apenas os benefícios ambientais, né, emissões evitadas, ou captura de emissões, quando a gente fala de investimentos em reflorestamento, em recuperação de pastagens degradadas e outros. Então, além desses benefícios ambientais, ela também traz benefícios socioeconômicos, né? Na preservação das formas tradicionais de vida, na geração de renda, né? Muitas vezes, quando a gente fala, principalmente na Amazônia, né, em conservar a floresta, a gente acaba esquecendo que tem pessoas lá que têm seus modos de vida que também precisam ter um modo digno de se viver, né? Então, a bioeconomia ela pode trazer esses benefícios ambientais, sociais e econômicos, e por isso que a gente coloca a bioeconomia como um dos setores estratégicos para que esse grande impulso para a sustentabilidade possa acontecer. Beto, você falou um pouco sobre o seu trabalho na Virtuous, logo na primeira conversa que a gente teve aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre como funciona e como funciona também a Virtuous com relação à remuneração de fornecedores, por favor. Lógico, Pablo. O trabalho de bioeconomia, eu super concordo, é de extrema importância. O que a gente tenta fazer é como incorporar a bioeconomia dentro da nossa cadeia produtiva. Então, a gente trabalha hoje muito com borracha nativa,
aquele mesmo processo que a gente acompanhou dos 2 ciclos da borracha, do final do século XIX, depois na metade do século XX, onde a família produtora, que envolve também muitas mulheres, entra dentro da floresta, tu faz o corte na seringueira, extrai o látex, depois vai para uma parte de beneficiamento. Então, hoje, todo esse trabalho a gente acompanha, nós temos um time que fica em Rio Branco, no Acre, só para acompanhar todo esse processo, e hoje o nosso volume é mais ou menos um pouco mais do que 500 toneladas de CVP, então hoje somos um dos maiores consumidores, e só de pagamento de serviço socioambiental a gente distribuiu mais de 7 milhões no ano passado. Esse é um trabalho que é de extrema importância, eu acho que foi a Camila Grankov que mencionou, né, esse pagamento por serviços socioambientais, porque é um trabalho extremamente difícil, né, e tu tá competindo no mercado onde tu tem outro lado a borracha natural, né, mas feita, por exemplo, de monocultura, que vem do Sudeste Asiático, com um preço muito inferior. Então, tu tem que ter marcas ou empresas que tenham um valor agregado no seu produto para poder fazer esse trabalho. É necessário políticas públicas que consigam também trazer esse tipo de incentivo, mas daí conectando um pouco com o nosso tema aqui, eu, obviamente, fico muito feliz de poder fazer esse trabalho. Tem algumas outras marcas que trabalham com essa bioeconomia, como a Natura, por exemplo, trabalhando com oleaginose, coisas do gênero, mas como é um trabalho que realmente é muito difícil, muito caro, ele ainda acaba sendo para mercados específicos e de nicho. Ou seja, tem menos empregos verdes. Eu acho que o nosso passo aqui é como a gente pode trazer a bioeconomia para dentro de mais cadeias produtivas e escalonar isso para ter mais empregos no futuro trabalhando nessa área de atuação. Quer dizer, a gente está falando então de valorizações também das comunidades ali ao redor, né? Exatamente, Pablo. Só para também, para quem estiver assistindo, entender um pouco mais do trabalho, bioeconomia, a gente está falando de floresta. Eu concordo totalmente com as Camilas, que vai muito além disso, né? Está falando de biodiversidade, está falando de relação com a vida, mas aí, no nosso caso a gente trabalha muito com famílias que vivem em unidades de conservação, por exemplo, reservas extrativistas. A gente trabalha muito na reserva extrativista de Comentes. São mais de 1.200 famílias hoje que moram dentro da floresta e com esses benefícios tu consegue dar uma alternativa onde eles têm uma renda digna ao mesmo tempo que eles mantêm a floresta em pé, né? Hoje o desemprego no Brasil cresceu bastante, mas se tu pega em jovens que moram na região amazônica, ele é muito mais alto. E quando tu pensa nas oportunidades de emprego desse jovem, ele provavelmente está conectado com grandes commodities como gado, soja, que tem o seu papel para a economia brasileira, mas também tem conexão com atividades que possam estar ligadas a desmatamento ilegal, que é super perigoso. Então, tu poder dar esse incentivo faz também com que o jovem permaneça nessas unidades de conservação trabalhando com bioeconomia e com a floresta em pé. Camila Rodrigues, por favor. Acho que para complementar um pouco, né, essa fala do Beto e da Camila, a gente é um paradigma bem grande a gente saber que a pobreza no Brasil está concentrada no campo. E são essas famílias, essas comunidades que estão contribuindo com a alimentação do país. Então você percebe que isso está a um pouco das soluções que estão sendo trazidas aqui, a gente começar a construir um arranjo institucional de várias frentes que seja favorável, que seja mais favorável ao desenvolvimento de cadeias de valor que não sejam apenas ligadas a grãos e pecuária, que é hoje onde o arranjo institucional é mais favorável e que tem feito muitas dessas famílias migrarem para cadeias como essas, porque pela facilidade no acesso a todo tipo de recurso, não só recurso financeiro, mas informação também e mercado, né? Então, acho que existe uma necessidade de setor privado, investidores, sociedade civil, em irem costurando esses arranjos que tornam, de fato, possível, né, a valorização das pessoas que estão em campo, produzindo, mantendo a floresta em pé e garantindo que esses produtos cheguem também de forma democrática à população, né? A gente tem passado por essa crise, na verdade, uma sobreposição de crises que a gente tem visto, né? Crise climática, a crise sanitária, a crise econômica. A gente tem feito um estudo, e ICV tem feito um estudo aqui em Mato Grosso, olhando para os impactos da pandemia, principalmente no setor da agricultura familiar, mas olhando um pouco do consumo também,
E a gente tem percebido que os agricultores familiares, né, durante esse período, de acordo com os dados que a gente tem levantado, eles estão mais descapitalizados, estão sem acesso a recurso financeiro, tiveram aumento no seu custo de produção, muitas pessoas migraram, né, de sistema de produção e, ao mesmo tempo, quem está consumindo também percebeu todo esse aumento do preço, teve que priorizar alimentos que deveriam ser comprados, teve que cortar alguns itens algumas vezes de necessidade básica mesmo. E no meio disso a gente tem um setor de varejo que cresceu de 2019 para 2020 quase 50%. Então, como é que a gente distribui, né? Como é que a gente equilibra essas relações de poder dentro dessas cadeias, dentro do sistema alimentar, e como é que a gente cria mais equidade entre todas as partes envolvidas no processo? A outra Camila pediu a palavra, então, por favor. Obrigada. Só queria complementar também com mais alguns dados aqui para o nosso debate. Então, a gente fez um estudo recentemente, nós na CEPAL, em parceria com o DIEESE e a Fundação Friedrich Ebert, chamado o Big Push para a Sustentabilidade e a Dinâmica dos Empregos. Foi um estudo no qual a gente buscou investigar em maior profundidade a capacidade desses investimentos transformadores que eu comentei, né? Então, são investimentos na bioeconomia, investimento nas energias renováveis, investimentos na mobilidade sustentável, na economia circular, enfim, uma série de áreas importantes para o futuro. A gente olhou para alguns estudos de casos desses investimentos para dar um zoom, né, para entender um pouco melhor qual que era a relação desses investimentos com os empregos. E foi um trabalho muito interessante e surpreendente em muitos aspectos, porque em todos os casos analisados foram gerados empregos. Isso é surpreendente porque quando a gente fala sobre ou pensa, né, ou lê a literatura, o debate sobre transição para a economia verde, transição de baixo carbono, sabe-se que essa transição vai gerar empregos líquidos. O que isso quer dizer? Né? Que a soma dos empregos gerados é maior do que os empregos perdidos. Então, não tem jeito, vão ser perdidos empregos, tem setores que vão precisar ter sua escala reduzida, principalmente o setor de combustíveis fósseis, né? Carvão, petróleo, entre outros, mas a soma é positiva. Esses novos setores, né, das energias renováveis, da bioeconomia, entre outros que eu já mencionei, eles vão gerar mais empregos do que aqueles que são perdidos. Estima-se que no Brasil, até 2030, vão ser gerados 7 milhões de empregos líquidos em um cenário de transição de baixo carbono, né? Mas voltando aqui para o nosso relatório, para os estudos de caso, em todos os casos analisados efetivamente, esses investimentos geraram empregos. E outras conclusões que a gente conseguiu extrair foi que a qualificação profissional é muito importante, e isso é importante para que seja possível a inserção profissional nesses empregos, então que as pessoas sejam qualificadas, né, tenham educação, que nem sempre é a educação superior, pode ser uma educação técnica ou tecnológica, como os trabalhadores na manutenção dos painéis solares, das turbinas eólicas, tem uma série de novos tipos de profissionais que requerem uma educação específica para que esses empregos possam existir. E isso mostra também a importância da complementaridade dos investimentos não só nesses setores, né? Ou seja, você não só tem investimentos nas energias renováveis, na mobilidade sustentável, na gestão dos resíduos. Você também precisa ter investimentos em educação e formação de pessoal para que esses empregos possam ser acessados, e mais do que isso, pensando em termos da transição justa também, né, em preparar aqueles trabalhadores que hoje estão em setores muito poluentes, que vão ter sua escala reduzida, para prepará-los para uma migração, né, em ter as competências, desenvolver as habilidades necessárias para esse novo mercado de empregos verdes. E outra conclusão aqui, só para finalizar, né, com esses resultados desse relatório, a importância da coordenação de políticas públicas, né? Esse é um elemento chave
para o Big Push da sustentabilidade, né? A gente coloca que a coordenação das políticas não pode ter uma política indo para uma direção e outra para outra, elas precisam estar coordenadas e direcionadas numa mesma direção, e a gente está falando tanto de políticas de planejamento, tributárias, de financiamento, que haja uma coesão para permitir a mobilização desses investimentos, né? E o que a gente reparou, o que a gente pôde concluir com esse levantamento dos estudos de casos, é que, de fato, aqueles casos em que houve uma coordenação de políticas, ou nos quais haviam menos conflitos de políticas, os resultados foram muito mais fortes e muito mais alinhados com o que a gente chama do trabalho decente, né? Então, a qualidade desses empregos depende fundamentalmente de que haja um ambiente coordenado de políticas, não só políticas públicas, mas também corporativas, comunitárias, entre outros. Já é o gancho para a nossa próxima conversa, certamente. Eu preciso encerrar essa primeira etapa do Capital Natural sobre empregos verdes e quero agradecer demais a Camila Rodrigues, a coordenadora do projeto Redes Socioprodutivas do Instituto Centro da Vida, a Camila Grankov, doutora em Economia da Mudança Climática pela Universidade de East Anglia, no Reino Unido, e o Beto Bina, responsável pela gestão das cadeias produtivas da marca Vertshoes e cofundador da startup Farfarm. Muito obrigado a todos, a todas e a você também que nos acompanhou aqui no Band News TV e dentro do Capital Natural, no podcast, nas nossas plataformas digitais também. Ótima semana pela frente, até a próxima.